Olá, bom dia. São 10 horas da manhã desta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2017. Está no ar a TV Antagonista. TV Antagonista, você sabe, a gente está no ar ao vivo com vocês diariamente por streaming aqui no www.oantagonista.com. Hoje é um dia em que o Brasil está chocado, a gente está perplexo com um fato que ninguém poderia esperar, que é a morte do ministro Teori Zavascki, o ministro que estava com as investigações todas da Lava Jato nas mãos. O Brasil inteiro estava esperando a decisão dele sobre as delações da Odebrecht, delações que envolvem operações bilionárias, transnacionais, dezenas de nomes de pessoas muito importantes e, como você já sabe, você que é bem informado, que vê o Antagonista, o avião do dono do Hotel Emiliano, a gente noticiou em primeira mão aqui no Antagonista, o Mário Sabino tinha essa informação, caiu no litoral sul do Rio de Janeiro e a bordo, infelizmente, estava o ministro Teori Zavascki, que faleceu. Brasília está consternada, algo que ninguém esperava, exatamente porque todo mundo tinha essa expectativa com o desfecho do trabalho dele, que é um trabalho tão importante para o país, tão aguardado para o país, no momento político único que a gente passa agora. Nós vamos conversar com os três antagonistas, excepcionalmente nessa edição. E nós vamos dividir os assuntos. Primeiro a gente vai a Brasília saber do Cláudio Dantas qual é o clima nessa primeira manhã. Ontem à noite, a gente viu que houve uma demora para um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, porque a ministra Carmen Lúcia estava em Belo Horizonte, ela teve de pegar um avião para ir até Brasília. Então, o que aconteceu efetivamente na noite de ontem é que os outros dois poderes, o Legislativo e o Executivo, se pronunciaram sobre a morte do ministro Teori Zavascki antes que a ministra Carmen Lúcia tivesse a oportunidade que teve depois de se pronunciar, assegurando que haverá continuidade por parte do Judiciário dessa forma como o ministro conduziu as investigações. Vamos saber como é que amanhece Brasília. Bom dia, Cláudio Dantas. Bom dia, Madeleine. Bom, aqui o clima em Brasília ainda é de consternação, mas de muito trabalho. Carmen Lúcia, desde ontem à noite, tem conversado com vários ministros. Ela quer resolver essa questão da substituição do Teori internamente, o que é muito bom, e quer resolver isso rápido. Ela ontem conversou com o Márcio Schiffer, o coordenador aí do gabinete, o coordenador da força-tarefa ali da investigação da Lava Jato no gabinete do Teori Zavascki, e disse a ele que ela, inclusive, não quer atrasar essa homologação da delação da Odebrecht em homenagem ao próprio Teori, que vinha fazendo isso ao longo do recesso do Judiciário, com toda a sua equipe mobilizada para isso. É claro que esse ritmo foi quebrado com a sua morte e não se terá os mesmos prazos, mas a ideia de Carmen Lúcia é manter aí um ritmo acelerado e resolver isso rapidamente. A gente já falou aí alguns nomes que estão circulando, a Bolsa de Aposta aberta, ontem já circulava o nome do Celso de Mello, do Barroso, hoje do Fachin. O que importa é que ela quer uma decisão por consenso, ela quer resolver isso por consenso dentro do Supremo, o que é muito bom ali para o clima do plenário, já que ela também ela sabe que essa decisão interna vai provocar um conflito externo. A gente ontem noticiou que o Michel Temer, até falei com o Moreira Franco, eles fazem questão de indicar o substituto do Teori Zavascki, e se a Carmen decidir de outra forma, isso obviamente vai criar um atrito aí, um novo atrito entre Michel Temer e Carmen Lúcia. É isso por enquanto, a gente volta ao longo do dia com novidades. Esse processo é muito dinâmico e óbvio que o que a gente está falando agora pode mudar aí ao longo do dia. É isso por enquanto, um abraço a todos e obrigado.
Bom, e o Cláudio está falando da movimentação, e essa movimentação você pode conferir nas notas do antagonista, que publicou as diversas manifestações de várias autoridades aqui do Brasil sobre a morte de Teori Zavascki. A gente vê também uma diferença entre a cobertura que a imprensa nacional tem feito e a imprensa no exterior. O Guardian da Inglaterra e o Financial Times fizeram claramente alusões ao fato de que é estranhíssimo justamente neste momento, esse avião cair. A outra pergunta que fica todo mundo se fazendo é a seguinte: o que será da Lava Jato? Ontem eu conversei com algumas fontes no Supremo Tribunal Federal que me explicaram o seguinte: você já viu uma portaria do ministro Gilmar Mendes que está publicada no Antagonista, mostrando o que foi feito com os processos que cabiam ao ministro Menezes Direito. Eles foram passados a outros ministros. Mas a gente tem aqui uma situação única. Ontem na TV Antagonista, no nosso plantão especial, a gente pôs uma fala do ministro Teori Zavascki falando que a diferença entre estabelecer uma regra e julgar o caso concreto é que o caso concreto traz coisas inesperadas. E é isso que acontece nessa morte. No caso do ministro Menezes Direito, houve uma doença, houve tempo para se debater o que seria feito com cada caso. Jamais o país esteve nessa situação de um caso deste tamanho, com essa importância para o futuro da nação, está nas mãos de uma pessoa que morre de repente dessa maneira. O regimento interno do STF tem 2 artigos que tratam do tema. O artigo 38 diz que os processos do gabinete vacante, em caso de morte, irão preferencialmente para o ministro que assume este gabinete, ou seja, que é nomeado pelo Poder Executivo para este gabinete. Mas existem exceções que estão no artigo 68 do regimento interno. Essas exceções são alguns tipos de processos que não podem esperar, como habeas corpus, sempre que há um risco de perda do direito pela espera, que é o que se chama de periculum in mora, em latim, o perigo da demora, isso pode ser repassado, redistribuído por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou quando houver vacância de mais de um mês, que não precisa ser por morte, pode ser por algum tipo de licença, o Ministério Público ou a parte podem pedir ao presidente do Supremo Tribunal Federal que redistribua. Também no mesmo artigo 68 há uma questão muito importante. Em casos excepcionais, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode redistribuir, mas isso vai ser ainda uma polêmica enorme, porque, Brasil, o que é um caso excepcional e quem decide? É uma questão política que a gente tem nas mãos, e é por isso que eu perguntei para o Diogo Mainardi. Diogo, e agora? Será o fim da Lava Jato? Madeleine, a Lava Jato nunca foi do Teori Zavascki. A Lava Jato é do juiz Sérgio Moro, é da PF, é dos procuradores de Curitiba, é dos procuradores da PGR, que agora assumiram um papel importantíssimo com as delações da Odebrecht. A função do Teori Zavascki nesse processo todo era secundária. E a sua morte, a rigor, não prejudica o caminho das investigações, porque o que nós sempre soubemos é que no STF a coisa ia ficar parada por anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque esse é o ritmo do tribunal. Ao mesmo tempo, o substituto do Teori Zavascki, essa é a questão que se coloca, pode tentar dar um golpe contra as investigações. Esse é o risco, não é que o Teori Zavascki fosse insubstituível. A questão é que o substituto dele pode ser um inimigo da Lava Jato e não será a primeira tentativa de golpe contra a operação. E a resposta qual é? A resposta que nós temos dado há 2 anos. É a nossa capacidade de mobilização que vai impedir essa nova possível tentativa para se abafar e melar as investigações. As coisas se repetem de mês em mês. A gente enfrentou uma tentativa de golpe em novembro, outra tentativa de golpe em dezembro, nós estamos em janeiro, ocorre essa fatalidade terrível, essa tragédia
que coloca mais uma vez em xeque a Lava Jato, mas é outro obstáculo. Os obstáculos são infinitos, eles vão se repetir. Vai haver outro obstáculo no mês que vem, em março, em abril, e a gente tem que ir adiante, fazendo o que nós sempre fizemos, combatendo para que as investigações prossigam. Em nosso nome, mais do que em nome do Teori Zavascki, nosso nome, porque o futuro do país depende só disso e de nada mais. Bom, a internet ficou dividida em dois grupos, teoria da conspiração e habeas corpus preventivo. Teve aquela hashtag não foi acidente, com todo mundo, com todas as teorias prontas e acabadas sobre por que esse avião foi derrubado. E aí surge a turma do habeas corpus preventivo, que é assim, se tem alguém dizendo que não foi acidente, é porque foi. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É estranho, gente. É muita coincidência. E é um caso que exige investigação. A imprensa internacional inteira acha estranho. E vou aqui chamar você a uma reflexão. Se fosse em outro país, vamos pensar, fosse no Paraguai, o juiz que está investigando a cúpula do crime organizado no Paraguai, envolvendo todas as grandes esferas de governo e empresariado, esse juiz cai o avião dele uma semana antes de uma delação com dezenas de pessoas. A gente não ia achar que tem alguma coisa estranha? É lícito pensar isso e é por isso que as investigações têm sim de ser feitas. E o Mário Sabino falou disso com muita propriedade. Acidentes acontecem? Acontecem. Mas acontecem crimes também? Acontecem. O que é que precisa acontecer agora? Você que lê o Antagonista, você lê os tweets do Mário. Precisa acontecer agora uma investigação transparente. E é por isso que o Mário Sabino participa com a gente especialmente hoje para falar dessa necessidade de investigação, né, Mário? Bom dia, Madeleine. Ontem nós soubemos, no meio da tarde, que havia caído o avião do dono do Emiliano, no litoral sul do Rio de Janeiro. Eu pus essa notícia, essa nota no ar, porque imaginava-se que ele estava também transportando outros passageiros e passageiros ilustres. Corremos atrás para ver quem que estava na lista de passageiros. O Teori, aí o Jota informou que o Teori estava na lista de passageiros. Nesse meio tempo eu recebi a informação de que ele de fato estava no voo, nós confirmamos isso, pusemos no ar, né? E não sei se fomos os primeiros, mas estávamos entre os primeiros a dar essa notícia ontem, sem dúvida nenhuma. Eu defendo eu e imagino que todas as pessoas com alguma racionalidade eu defendo uma apuração rigorosa com a participação de peritos internacionais. Eu não gosto de dar margem a teorias conspiratórias, porém, diante da imensa importância que o Teori Zavascki tinha neste momento, principalmente, às vésperas da homologação da delação da Odebrecht, é importante que nós saibamos as causas deste acidente com precisão. No Brasil, os acidentes aéreos, infelizmente, não são investigados a fundo. Eu já presenciei na minha carreira jornalística diversos acidentes, inclusive com grandes aviões, e os relatórios são sempre inconclusivos. Não, desta vez é preciso que haja, de fato, uma perícia minuciosa, até porque esse modelo de avião, esse tipo de avião não tem caixa preta. Eu acho então que os peritos brasileiros devem contar com peritos internacionais experimentados, que estejam fora do alcance de qualquer tipo de pressão, né, para que o caso seja deslindado e nós finalmente possamos saber o que aconteceu ontem em Paraty, infelizmente, com o Teori Zavascki e todas as outras vítimas. É isso. Obrigado, um abraço. Bom, nós vamos, é claro, continuar acompanhando todos os desdobramentos. Já foi decidido também, que a gente tem de factual, que o funeral, o enterro do ministro Teori Zavascki será onde a família dele mora, no Rio Grande do Sul, mas a data específica ainda não foi marcada.
Seguindo adiante, o congresso do PT, que estava marcado para ontem, bem na hora da confirmação da morte do ministro Teori Zavascki, aconteceu. E começou assim. Antes de começar o nosso ato, eu queria pedir a todos e todas que a gente ficasse de pé e fizesse 1 minuto de silêncio em função da morte do ministro Teori Zavascki. Esse congresso teve muito mais do que minuto de silêncio e daqui a pouquinho a gente vai fazer um vídeo especial com resumo do que foi o congresso do PT enquanto o país estava consternado com a morte de Teori Zavascki. O que aconteceu nesse congresso foi surpreendente. A gente fez um compacto aqui que daqui a pouquinho você vai ver no site do Antagonista. E muita gente se esqueceu, mas a gente não. Que dia é hoje? Hoje é dia da posse de Donald Trump. A gente vai acompanhar, agora à tarde é o discurso de posse. Donald Trump vai participar de 3 festas. Barack Obama, quando tomou posse, participou de 9. Será uma operação de guerra à entrada e saída de presidentes da Casa Branca. São 5 horas para um presidente entrar e o outro sair. É algo muito curioso que ocorre nos Estados Unidos e a gente aqui no Antagonista vai acompanhar, é claro, não só essa questão prática do que acontece, mas também as primeiras palavras desse presidente polêmico eleito nos Estados Unidos. Essa edição ao vivo da TV Antagonista das 10 horas da manhã vai ficando por aqui. A gente entra com plantões especiais, você sabe, quando a gente tem informações mais urgentes. Nós vamos trazer daqui a pouquinho um vídeo especial com o congresso do PT, não perca, daqui a pouquinho você vai poder ver esse vídeo. E a gente também tem produtos especiais da TV Antagonista, que a cada dia a gente tenta fazer mais especial para você nas nossas redes sociais. No YouTube do Antagonista, que você precisa assinar, tá muito legal, no Twitter e no Facebook. Muito obrigada pela companhia, pela confiança, até mais tarde. Tchau.